Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. Hoje na aula 25 vamos continuar comentando sobre os reatores heterogêneos, passando aí para especificar os comportamentos dos reatores de leito fixo e leito móvel. Então, bora lá. Vamos iniciar falando dos reatores de leito fixo. Esses reatores eles operam em sistemas bifásicos com interface sólido-fluido, para as quais normalmente o sólido está em repouso. Tá? Eu falo normalmente porque alguns livros caracterizam aí um pequeno movimento dessas partículas sólidas em região de alta velocidade de escoamento da fase fluida. O que a gente tem é que os reagentes são alimentados nesses reatores, eles passam por esse leito que contém a estrutura do catalisador sólido. Esse leito é empacotado e contém aí uma quantidade elevada de partículas, uma alta densidade de sólidos, e após percorrer todo o leito, a gente obtém aí os nossos produtos. Os reatores de leito fixo, eles são subdivididos em algumas categorias. Entre elas, a mais comum da gente encontrar são os reatores multitubulares, para os quais a gente vai inserir dentro do leito catalítico vários tubos de menor diâmetro, em relação ao tubo geral, o tubo principal, que contém esses vários tubos, e por eles vão passar os reagentes para que a gente consiga obter os produtos após passagem aqui pelo leito catalítico. Isso melhora a característica aí de transferência de calor por meio da troca de calor com o fluido térmico. Uma vez que esses tubos apresentam menor diâmetro, a gente consegue promover para esses reatores uma troca de calor mais efetiva. Além da operação em reatores do tipo multitubular, temos reatores que operam em multiestágio. Para esses reatores, o que é que a gente tem? Temos o reagente sendo alimentado, ele passa por uma parcela de leito catalítico, que a gente está chamando aqui de leito 1. Após isso, a mistura obtida que contém reagentes e produtos passa por um trocador de calor, retorna a uma temperatura mais baixa e passa por uma estrutura de leito catalítico, mais uma vez, que a gente está chamando aqui de leito 2, para que daí sim tenhamos a obtenção dos nossos produtos. Observem que esse tipo de processo claramente tem uma operação um pouco mais complicada em comparação com os reatores multitubulares. Até por isso ele normalmente é utilizado apenas para a condução de reações que apresentam um comportamento muito exotérmico. Então esses são os três principais tipos aí que temos de operação para reatores do tipo de leito fixo. É importante que a gente entenda um pouco da operação dos reatores de leito fixo. Nesse vídeo que está passando aí para vocês, a gente tem a transmissão, a gente consegue acompanhar o escoamento do fluido ao longo das partículas de sólido do catalisador. Ao longo desse escoamento a gente consegue observar aí uma variação de cor do nosso sistema. Essa variação de cor está diretamente relacionada com a manutenção, alteração da composição entre reagentes e produtos. Os reatores de leito fixo, conforme vocês podem observar, e devido a essa característica de alta densidade de sólido que a gente tem na interface aí do nosso sistema, ele é muito conhecido por ser um reator que apresenta quedas de pressões muito elevadas dentro da operação. Então esse é um dos cuidados que precisamos ter quando operamos com reatores de leito fixo. São reatores muito suscetíveis a apresentar queda de pressão, e esse comportamento é completamente normal e esperado devido à alta densidade de sólido que a gente tem para a operação desse tipo de reator. Vamos conversar um pouco então sobre as características dos reatores de leito fixo. As principais características que a gente tem é que ele é um reator de difícil controle de temperatura, é impossível a regeneração paralela de catalisador, então o catalisador empregado tem a limitação de ser um catalisador que deve possuir uma desativação lenta ao longo do processo. A gente tem um limite muito grande no tamanho das partículas de catalisador. O que é que acontece? Se utilizarmos partículas de catalisador com diâmetro inferior a 1,5 milímetros, esse valor que a gente tem para a queda de pressão no leito vai se tornando muito alto, à medida que a gente diminui cada vez mais essas partículas. A gente vai tendo um empacotamento maior das partículas, de forma que o escoamento se torna mais dificultado. Para partículas de diâmetro muito grande, a gente tem uma redução da área externa específica do catalisador, e isso ocasiona um aumento da resistência à transferência de massa desse tipo de sistema. Ou seja, a gente tem uma diminuição da atividade catalítica por unidade de massa de catalisador empregado. E como o catalisador normalmente é um dos compostos mais caros, isso não é nada interessante. A gente tem uma perda muito grande de eficiência nesse tipo de situação. Por conta dessa característica de difícil troca de calor, imaginando um reator com esse perfil aqui, onde tem a reagente alimentado, o catalisador empacotado aqui ao longo do leito, conforme vimos na operação,
a gente tem a obtenção de produtos, uma entrada de fluido refrigerante, uma saída de fluido refrigerante. O que a gente observa é que o leito catalítico heterogêneo, né, quando está aplicado aí a condições não isotérmicas de operação, o resultado disso é uma região de campos de temperatura muito significativa no interior do nosso reator. Imaginando então que esse campo de temperatura seja representado por essa figura, tá? E se a gente acompanhar isso como sendo a posição radial do nosso reator e aqui como a posição axial, o que a gente vai observar é que na porção inicial do nosso reator a gente tende a ter um perfil de temperatura muito distinto do comportamento esperado. Por que isso acontece? Lembre-se que essa é a região de maior atividade de reação, de maior ocorrência de reação química. Então, essa região de maior ocorrência de reação resulta, lógico, na maior liberação de calor, no caso da operação de uma reação exotérmica, e aqui, obviamente, temos associado a essa região um maior perfil de temperatura. Tá? Aqui a gente tem, para esse caso aqui representado especificamente, uma variação de temperatura de 462 até 434 Kelvin, lógico, dentro da operação aí em todo o nosso reator. Tá? Esse perfil pode ser melhor visualizado nessa outra figura aqui, onde a gente tem os campos de temperatura em um reator de leito fixo heterogêneo. Aqui a gente pode observar, por exemplo, que a temperatura tende a ter gradientes de campo. Tá? Aqui na região da temperatura 5, a gente tem uma temperatura mais elevada, que ocorre na temperatura 4, que por sua vez é mais elevada do que na temperatura 3, e assim sucessivamente. Tá? Isso, claro, imaginando que o reator tem como sistema de refrigeração único essa parede de refrigeração, essa camisa que passa pela região externa, né? E a gente vai tendo essa característica aqui, né, de troca de calor. Esse efeito apresenta uma tendência de motivar um escoamento um pouco disforme entre reagentes e produtos dentro da característica, claro, dos calores específicos e da densidade específica de cada um desses componentes. Então isso aqui pode gerar uma complexidade associada tanto com campos e perfis de temperatura, como com a região de escoamento aqui disforme, que é um objeto de estudo que a gente ainda vai conversar aqui na disciplina dentro dessa unidade 3. Todos os perfis de temperatura são ainda responsáveis por gerar perfis de temperatura distintos dentro da interface do próprio catalisador. Imaginando que a gente tem esse reator aqui, onde essa estrutura representa o leito catalítico, dando um zoom nesse leito catalítico seria basicamente isso que observaríamos, e dando um zoom dentro da partícula de uma dessas partículas de catalisador, o que a gente observaria seria uma região muito parecida com isso, onde esse R representa o raio do catalisador, esse T aqui com o tio representa a temperatura no interior da partícula de catalisador, esse C aqui, J, com o tio representa a concentração do reagente dentro da partícula de catalisador, o T a temperatura aqui do fluido, né, que está escoando ao longo desses catalisadores, e o CJ a concentração de reagente J nesse fluido. Observem que T e o T-tio aqui, e da mesma forma o CJ e o C-tio, são necessariamente diferentes. Essa concentração depende da permeabilidade seletiva que esse catalisador apresenta a esse reagente, as características todas que discutimos na aula da parte 1, da porosidade que esse catalisador tem que ter para permitir a entrada de reagente aqui. Da mesma forma, obviamente, pela reação química ocorrer dentro dessa estrutura sólida e a liberação de calor ocorrer aqui dentro dessa região próxima ao sítio ativo, é muito claro que a temperatura interna aqui vai ser um pouco maior em relação à temperatura do fluido. Então, normalmente, né, os modelos mais específicos, mais rigorosos, precisam levar em conta essas características de temperatura e concentração de reagente dentro da estrutura intrapartícula do nosso catalisador. E é por isso que os modelos começam a ter complicações no seu desenvolvimento que são muito mais substanciais em relação aos modelos que observávamos ao longo das unidades 1 e 2 da nossa disciplina. Os reatores de leito fixo são reatores extremamente empregados na indústria. Eles são empregados na indústria química, na indústria petroquímica, na indústria de refino de petróleo, dentro de diferentes processos, como por exemplo a reforma a vapor, reações de metanização de monóxido de carbono, conversões de monóxido de carbono, síntese de amônio e metanol, ácido sulfúrico. Na indústria petroquímica, dentro de reações de produção de óxido de etileno, de butadieno, de ciclohexano, de estireno. Na indústria de refino do petróleo, nas reações de reforma catalítica, de isomerização, de hidrodesulfurização, de hidrocarqueamento. Então, é um reator que tem ampla aplicação dentro da indústria química atual, basicamente devido às suas características de alto desempenho e altas produtividades por unidade de volume associada. Vamos passar então agora aos reatores de leito móvel. Esses reatores têm como principal característica que as partículas do leito eles são continuamente renovadas, e essas partículas são renovadas muitas vezes pelo próprio movimento descendente
provocado, por sua vez, pela ação da gravidade. Isso permite, né, que a gente consiga estabelecer um sistema de regeneração paralela do catalisador desativado. Então, esse tipo de operação é muito útil para sistemas que empregam catalisadores que apresentam desativação rápida ao longo do processo de operação. Então, imaginando que a gente tem aqui a entrada de reagente para essa porção superior, a gente vai ter aqui escoando simultaneamente o fluido e o sólido, o seno sólido que representa a nossa partícula de catalisador. Aqui no final a gente vai ter algum sistema de separação que permita obter apenas o fluido e recuperar esse sólido passa por um sistema de regeneração, aqui um equipamento chamado de regenerador, e o catalisador retorna essa parte superior aqui do reator para ser realimentado e assim seguir o seu fluxo novamente. As características do leito móvel são extremamente parecidas com o que a gente observou para os reatores de leito fixo, incluindo o tamanho de partículas, dificuldade, né, de troca de calor. Então essas características são muito similares. O que a gente tem de diferença aqui, obviamente, é que o sólido não está estático, né? A gente tem uma movimentação de sólido acompanhada aí pela movimentação do fluido ao longo da característica de escoamento do nosso reator. Agora eu vou apresentar para vocês dois vídeos relacionando os escoamentos de reatores de leito móvel. No primeiro a gente tem um reator que é extremamente empregado na indústria de petróleo, que é conhecido como reator Heiser, onde a gente pode observar aí o escoamento das partículas de catalisador, né, representadas por essas bolinhas brancas, e do fluido representado por esse líquido azul. À medida que ele passa pelo reator, ocorre a transformação química, a gente pode ver essa mudança de cor que representa a transformação de reagentes em produtos, e podemos acompanhar aí de forma simultânea, né, o escoamento conjunto entre partículas de catalisador e fluido, com retirada de fluido simultânea ali na porção inferior. Esse reator é muito empregado na indústria de petróleo, conforme eu falei, e é um reator que tem aplicação direta aí em reações de hidrodesulfurização, por exemplo. No outro vídeo que eu estou passando agora, vocês podem observar o reator já com sistema de regeneração. Nele vocês podem ver as partículas pretas saindo na porção inferior. Essas partículas representam o catalisador já desativado. Essas partículas passam para o sistema de regeneração, que representa esse equipamento aí à esquerda, e retornam, né, com partículas de catalisador recuperadas ali na porção superior, como as partículas brancas. O componente verde representa o componente que está sendo alimentado no nosso sistema reacional, o nosso reagente. Ele passa pelo reator, reage, se torna o componente azul e é separado nesse equipamento de separação que aparece aí na região inferior da nossa figura. Então observem que a operação é muito simples e muito direta e permite, né, essa operação com possibilidade de recuperação do nosso catalisador simultânea com a obtenção de produto. Então, conforme eu tinha dito anteriormente, para esses casos que temos desativação rápida, é uma operação extremamente interessante. Um exemplo muito comum de aplicação desse tipo de reator, né, dos reatores de leito móvel, em basicamente toda e qualquer indústria química, é a estação de tratamento de líquidos. Tá? Nela, a gente tem um efluente, que eu estou chamando aqui de efluente de decantação primária. Aqui a gente vai ter a porção inicial do reator, com as células aeróbicas atuando como meio de transporte. A gente tem um reciclo interno aqui de compostos nitrogenados para dar suporte de nitrogênio às nossas células. E aqui um sistema de separação, normalmente representado como um ciclone. E aqui a gente vai conseguir obter o efluente líquido tratado e o lodo ativado. Esse lodo ativado é separado em duas partes. Uma parte retorna ao reator para ser misturado com esse efluente de decantação primária. E a partir daí dá início à nossa operação aqui na estação de tratamento de efluentes propriamente dita. E a gente tem um excesso de lodo ativado, que normalmente é tratado e vendido aí dentro de outros tipos de operação, como por exemplo como adubo. Para quem não se recorda exatamente, estou deixando uma imagem do que seria uma estação de tratamento de efluentes. Muito provavelmente vocês já observaram essas estações aí quando vocês passam em frente a alguma indústria química, tá? São aqueles grandes tanques que aparecem na porção ali de final, normalmente, da planta, né? Normalmente eles ficam numa parte um pouco mais distante, mas a gente consegue ver aqui essas aplicações de forma muito direta, né? Mesmo sem realizar efetivamente visitas técnicas nas indústrias, porque são espaços muito grandes e que normalmente são visíveis aí a uma distância maior. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro essa parte de reatores de leito fixo, leito móvel. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me contratam, aqui as minhas formas de contato. A gente se encontra aí na próxima aula da disciplina, ainda discutindo esses diferentes tipos de reatores catalíticos heterogêneos. Até lá!